Um dos resultados mais importantes do estudo do Espiritismo e da prática espírita, verdadeiramente falando, é inegavelmente seu efeito moralizador. É legítima esta afirmação, pois que em todas as publicações de Allan Kardec observamos orientações de todos os espíritos superiores, do espírito de verdade, neste sentido. Como exemplo, na Revista Espírita de junho de 1863, teremos: perguntas-me qual será o futuro do Espiritismo e que lugar ocupará no mundo. Ele não ocupará somente um lugar. Ele encherá o mundo inteiro. O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a chave da abóbada do edifício social. Podes pressagiar o seu futuro por seu passado e por seu presente. O Espiritismo é a obra de Deus. Vós, homens, lhe destes um nome. Deus vos deu a razão quando chegou o tempo, porque o Espiritismo é a lei imutável do Criador. Olha para trás e verás quantas vezes Deus já experimentou a influência espírita como melhoramento moral. Em A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, capítulo 1, a afirmação: a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas, então, de que serve o ensino deles se apenas repisam, ou seja, repetem o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já Sócrates e Platão ensinaram 500 anos antes, e em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, assim pelos ignorantes como pelos instruídos. Livre pensamento, raciocínio lógico, pensamento crítico. No ar, Kardec Cast. Ainda em A Gênese, no capítulo 18, veremos: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Em O que é o Espiritismo, Kardec faz as seguintes afirmações: o Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal.
Ah, peraí, alguém poderá dizer. Mas basta ao espírito o aprimoramento moral para que ele chegue onde Deus estabeleceu? Óbvio que não, e nisso não há nenhuma contradição. É preciso apenas um pouquinho mais de raciocínio, de tato, de percepção para a compreensão necessária. Em O Livro dos Espíritos, no número 780, o codificador Allan Kardec questiona os espíritos superiores da seguinte forma: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E obtém como resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ora, como assim? Foi bem o que Kardec perguntou no número 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar, ou seja, formar o progresso moral? E a resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ora. Mas é no número seguinte, o 780B, que chegaremos definitivamente ao ponto alto do nosso raciocínio. Kardec, o nosso chefe espírita, questiona: como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos os mais pervertidos também? E os espíritos superiores esclarecem: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Inteligência e moral. Duas forças. Duas características necessárias a todos nós, a cada ser humano, para que possamos chegar ao ponto onde Deus, o Senhor de todos nós, estabeleceu que cheguemos: a perfeição relativa. O Livro dos Espíritos, número 783. Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta dos espíritos superiores: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Allan Kardec então comenta: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Dormitam durante séculos. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem muitas vezes não percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais.
Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Ainda em um livro dos Espíritos, no número 785, o mestre Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E obtém como resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Sim, meus amigos, a vida continua. Muito obrigado por nos ouvir. Não esqueça de compartilhar nosso podcast nas suas redes sociais e, se ainda não assinou, assine para que possa receber informações sobre os próximos episódios. Saúde para todos nós, raciocínio lógico e liberdade de pensamento sempre, e muita paz. Kardec Cast. O Espiritismo, a vida e você.